difícil, eu sei, porque uma hora vão falar pra gente. Mas, pô, em quem que vocês confiam? Bom, esse é um tema complicado, porque envolve mais do que uma noção de preto e branco, 0 ou 100. Pior, é um tema que bate de frente com a opinião de uma parte considerável das pessoas que acompanham a gente. Mas é assim, né? Paciência. Na enquete que a gente fez ontem no X, em que a temática era o quanto você confia em Elon Musk, nós já fizemos questão de criar uma gradação para que se pudesse relativizar as respostas. Não é incomum você ver enquetes do tipo, por aí afora, pelo X mesmo, confia, não confia, gosta, não gosta, e as pessoas meterem o dedo sem dó, se sim ou se não. E isso de verdade não é bom. Na verdade, pesquisas do tipo sim e não para temas subjetivos são, por incrível que pareça, pode parecer talvez um pouco de exagero nosso, são um baita problema que nós mesmos nas redes sociais estamos criando para nós mesmos nas redes sociais. Deixa eu dar uma passada por isso aí e colocar o nosso ponto de vista. Nada de verdades, nossos pontos de vista em 3, 2, 1. Muito bem, repararam que voltamos com o nosso tema musical antigo? Pois é, rapaz, compramos o tema antigo lá do SDB Flash e o sujeito que compôs a música retirou ela de venda e agora tá dando strike de copyright em quem comprou. Pois é, picaretagem tá muito longe de ser uma especialidade brasileira, né? Então, estamos de volta com o nosso tema original, que por sinal tinha gente que já tinha pedido para voltar. E para esses que tinham pedido, tá aí, tá de volta. Mas não estamos aqui para falar de música e sim de confiança. Confiar, como gostar, como respeitar, como amar, como não gostar, inclusive, são sensações relativas que estão sendo simplificadas. Eu, por exemplo, eu não gosto de lombo de porco, tá? Suponha que uma conversa entre amigos, um fala, nossa, minha irmã faz um lombo de porco que é uma delícia. Vamos supor ainda que eu tenho muita intimidade com essa pessoa para fazer um comentário que em geral seria considerado mal educado. Vamos dizer assim, que eu chego e falo assim, eu não gosto de lombo de porco. Qual que é a leitura que grande parte das pessoas meio que na rapidez faz? Ele desgosta de lombo de porco. Extrapolando, ele não come lombo de porco por nada. O que não é verdade. Se não tiver outra opção na mesa, eu como de boa. Eu posso até achar bom dependendo do tempero. Ok, vamos chamar assim. Mas eu não gosto, tá? Realmente gosto de peixe, eu gosto de frango, eu gosto de carne de boi. Mas eu não vou num açougue e peço um pedaço de carne de porco nem por nada desse mundo, tá? Ainda assim, não gostar não significa que eu tenha repulsa, não significa que eu odeie. Mas o que você tem contra o porco, seu saindo da bolha? Aliás, eu acho um bicho mó legal, não tenho nada contra o porco, eu só prefiro sobrecoxa assada, por exemplo, tá? É isso. Essa abertura meio nutritiva aqui que eu tô propondo tem a ver com o fato de que a nossa enquete no X, nós não tivemos só a votação, mas como de costume a gente tem comentários. Tem comentários no feed e geralmente tem bastante comentário via DM. E alguns comentários demonstraram algum estranhamento com o fato de parte das pessoas não confiarem em Elon Musk. E aí, spoiler, eu também não acho ele confiável. Dentro desses comentários de estranhamento, percebe-se um pouco dessa dicotomia forçada de que se você não confia totalmente, você desconfia totalmente. E quando teoricamente você desconfia totalmente, você quase, que também não é certo, você é quase obrigado a desgostar de tudo daquela pessoa. O jornalista Nicholas Carr tem um livro chamado The Shallows, tá? Ele fala indiretamente sobre o que a gente está discutindo aqui. Talvez alguns já tenham lido o livro, eu não li, sinceramente eu não li, vi palestra a respeito, eu achei bacana. O que o Carr argumenta é que, infelizmente, apesar da internet ser um repositório virtualmente infinito de conhecimento, que é fantástico, nós estamos ficando cada vez mais limitados na nossa forma de analisar temas mais complexos. Isso porque a rede, exatamente pela quantidade absurda de
interligações entre diferentes formas de apresentação de informação tem tornado nós todos nós, tá, gente, consumidores de informação cada vez menos propensos a nos aprofundar em um tema dentro de uma fonte apenas. A gente fala, nossa, olha isso, olha aquilo, é como se fosse um monte de espelho, a gente vai se perdendo e a gente acaba não se aprofundando. E eu posso falar isso sem medo de querer ofender ninguém. Fala, puxa, mas você acha especial? Não, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e quando eu tenho diante de mim um leque absurdo de possibilidades, eu fico, sem medo de confessar que eu fico absolutamente enlouquecido. Quando eu vejo 2 ou 3 fontes excelentes, eu tenho uma dificuldade incrível em me focar em todas elas, cada uma num tempo. Esse é o meu jeito. Vamos supor que você fala assim, ó, Sucessão da Bolha, tem aqui um super estudo sobre o que você está falando, aí tem, sei lá, 2 dezenas de páginas, uma matéria de 20 minutos de leitura de um cara muito bom e mais um vídeo de 40 minutos falando sobre esse tema. Você vai me ver pulando para lá e para cá, tentando decidir onde começar e que sequência fazer. O resultado disso é que, tecnicamente, é mais atrativo para o produtor de conteúdo fazer algo mais curto e mais superficial, porque ao menos as pessoas tendem a consumir o conteúdo todo. Veja no nosso caso então do X. Cada vez que a gente coloca um texto longo lá, logo na primeira linha que a gente coloca? Alerta de textão. Porque acreditem, de verdade, a gente recebia reclamação do tipo, poxa, eu comecei a ler e não acabava nunca, então eu parei na metade e além de tudo perdi meu tempo. De verdade. Então por isso que a gente coloca o disclaimer lá, alerta de textão. Se você não gosta de texto longo, pula isso aí. E segundo o tal do Nicholas Carr, o problema disso não é que a gente está mudando a forma de ver as coisas, buscando simplificação, digamos assim, conscientemente. Eu vou ler só coisa curta, não é isso. O problema é que o nosso cérebro é um órgão de grande, ele fala exatamente essa expressão, plasticidade, que literalmente ele muda estruturalmente, fisicamente, de acordo com o uso. E o nosso cérebro, graças à internet, principalmente às redes sociais, está fazendo a gente ser cada vez mais superficial. Aquela famosa treta do você só leu o título e está comentando, tem razão de ser, porque a gente está fazendo isso cada vez mais. E o que isso tem a ver com o Elon Musk e a gente não confiar nele? Vou no meu caso então. Se eu tivesse que votar na enquete, eu iria lá na segunda faixa, de 3 a 5, tá? Suando um pouco até, tá? Confesso, de 3 a 5 para ser gentil. A razão para mim é relativamente simples e eu vou explicar meu ponto de vista. O Musk, antes de ser dono do X, era um usuário comum, com muitos seguidores, é verdade, até pelo interessante fato dele ser um dos caras mais ricos do mundo. Na época, eu não sei se ele já era, não lembro se ele já era o primeiro, provavelmente. O Musk comprou o Twitter, com a promessa de tornar a plataforma um real espaço de liberdade de expressão, deixando, inclusive, com a promessa de deixar seus códigos abertos para as pessoas poderem analisar eventuais becos onde essa liberdade de expressão estava sendo cerceada. Será que isso aconteceu? Pois é. Assim que ele comprou o Twitter em junho de 22, de fato as coisas mudaram. Mudaram sim, não vou negar. Mas eu percebo hoje que isso pode ser notado mais pela extrema censura que havia antes no Twitter, com a turma lá do Barbudinho, do que pela grande liberdade teórica que foi colocada após a entrada dele. Tá? Então a coisa era mais feia e ficou menos feia, ou seja, teve mais liberdade de expressão, fato. Perfis, por exemplo, como o nosso, saindo da bolha, deram uma baita esticada em número de seguidores nesse período. Muita gente animou e falou, liberdade de expressão. Em junho de 23, o Musk contratou a tal da Linda Yaccarino, que é uma executiva sabidamente ligada às práticas woke pelas empresas onde ele passou no passado. Ela passou anteriormente. E a Linda Yaccarino virou a nova CEO do X agora. Por que isso? Porque o Musk estava tendo problemas. Os anunciantes estavam abandonando a plataforma e a Yaccarino foi a forma dele demonstrar para o mercado que, o X não é terra de ninguém, tá? Beleza, ótimo. Só que a Yaccarino entrou e uma nova política foi estabelecida no X. E essa política foi batizada por ela mesma de Freedom of Speech Not Reach. Ou seja, liberdade de expressão, mas não de alcance. A ideia central dessa política é a seguinte: o X não removerá conteúdos apenas por serem controversos ou ofensivos, como acontecia antes, desde que não violem a lei. No entanto, esses conteúdos podem ser, aspas, palavra deles,
despriorizados do algoritmo, ou seja, ter seu alcance reduzido, não sendo amplamente promovido pela plataforma. Além disso, podem ser rotulados com avisos contextuais, desmonetizados, outras formas, impedindo que gerem receita publicitária. Então, lembra do famoso shadow ban que a gente reclamava no velho Twitter? É isso aí. A Linda Iacarino explicou essa abordagem da seguinte maneira, palavras dela, tá? Se você postar algo ilegal ou contra a lei, será removido. Tolerância zero. Mas mais importante, e eu acho muito importante ela dizer mais importante, se você postar algo que é legal, mas horrível, será rotulado, despriorizado, o que significa que às vezes nem pode ser compartilhado, e certamente desmonetizado. Despriorizado. É um eufemismo, tá? Ela até usou na época a expressão lawful but awful, ou seja, dentro da lei, mas horrível. Ou seja, na prática, é Elon Musk e o X, o Elon Musk, o autodeclarado absolutista de liberdade de expressão, quem vai decidir o que é horrível ou não, tá? E, portanto, o que será escondido ou não de você. E não sou eu que estou dizendo aqui que chamando o Elon Musk de absolutista de liberdade de expressão. Foi ele mesmo que se definiu em algum momento lá para trás e foi criticado pela imprensa por dizer isso. Também nesse período aconteceram situações de bloqueio de link de lá para cá, né? Para matérias do Substack, né? Ou seja, não, o X não é hoje o que o Musk prometeu 3 anos atrás. Se isso mudar, nós vamos passar a confiar mais nele. Mas por enquanto a liberdade de expressão no X é relativa e ela é dosada por algoritmos. E nesse ritmo de aparente aproximação com a direita americana, ou no mínimo o afastamento com os progressistas, o Musk também adotou, por exemplo, anunciou a saída dele lá de alguns negócios dele na Califórnia em 2021. Isso para alguns ouvidos soou como, além de um bem feito para o estado da Califórnia, né? Mas assim, dadas as suas regulamentações e impostos fora do padrão, convenhamos, a Califórnia já é antítese do pensamento conservador liberal na economia, no sentido de menor interferência do Estado, há pelo menos 2, 3 décadas, tá? E aí você pode se perguntar por que o Musk demorou tanto para ver a sua ficha cair. E desculpe, então não. Ao contrário de muitos que começaram a comemorar esse afastamento do Musk da Califórnia como um processo de conversão, isso não, isso evidentemente é basicamente negócio. Então a gente não se sente especialmente atraído também por esse discurso que algumas pessoas falam, o Musk está indo embora da Califórnia. Foi porque ele estava perdendo dinheiro, basicamente é isso aí. Outro ponto que me deixa cismado, bastante cismado, são os arredores de Musk no próprio X. Tem os perfis aí como o Ian Miles Chong, vocês devem acompanhar, vários de vocês, o Mário Naufal, não são exatamente os caras mais confiáveis do mundo, tá? Inclusive aquele Ian lá, ele tem histórias de fraude contadas por outros os influencers e mesmo sendo de Singapura, ele não é americano, sem contato com a realidade política, ele também consegue fazer o Elon Musk impulsioná-lo, tá? Porque ele é o que faz o quê? Eles falam, basicamente, ele e o Mário Naufal falam o que o Elon Musk quer que seja falado. Tá? E aí o cara ganha influência dentro da plataforma. É como se fosse um círculo de puxa-saco que vai validar tudo que o Musk deseja e são recompensados com isso. Muita gente apoia, muita gente acompanha porque o Musk fala e eles acabam sendo monetizados. Ainda que, digamos assim, não sejam os perfis mais apropriados para um apoio assim tão grande. Quer um exemplo? Agora, afastado do governo, ele saiu do Doge, né? O Musk decidiu abrir sua cruzada em favor da energia solar. O argumento é meio primário. O Sol emite uma quantidade enorme de energia. Pois é, ventos e marés também, mas nenhum desses sistemas provou dar estabilidade no sistema. E aí Portugal te manda um abraço. Mas Musk tem a solução, baterias, faz sentido, porque o Sol apaga à noite. Essa semana ele fez de novo um post reforçando esse discurso. E essa claque de sempre dele, Naufal, etc e tal, aplaudiu sem nem pensar no absurdo. O post dele, do Musk, dizia o seguinte, e eu vou repetir, basta apenas uma área do tamanho da Sicília
para prover toda a energia que a Europa precisa, apenas, só do tamanho da Sicília. E mas muitas outras baterias, lógico, que por enquanto nós sabemos que não são suficientemente eficientes, têm vida relativamente curta, poluem o meio ambiente tanto no processo de fabricação quanto de descarte, né? Pois é, mas foi considerado uma coisa muito legal. Por outro lado, a Europa está aí, desligando suas usinas nucleares sem dó. O Musk aqui e ali tuita sobre a energia nuclear ser importante, que as usinas não devem ser desligadas, etc e tal. Então para que ocupar uma área do tamanho da Sicília para encher de painel solar? Para vender bateria? Não faz sentido nenhum. Esse vai e vem, nuclear solar. Isso, claro, obriga a gente a se questionar, porque essa cruzada pela energia solar, certamente por interesses comerciais, nada contra, mas também, por favor, não me venham dizer que isso é em favor do ser humano. Entra então o Grok, senhores. O Grok é a inteligência artificial do Musk. O Grok é tão neutro quanto um painel da ONU Mulheres, tá? Ele pondera tanto, relativiza tanto, que você tem a impressão que está discutindo com o mediador numa assembleia do PSOL. Ele é capaz de abrir debates com você só para não responder perguntas desconfortáveis ou, o que me irrita mais no caso, ressalvar preventivamente certos temas. Se ele, entre aspas, perceber, entender que na sua pergunta está uma eventual intenção anti-woke, ele sempre vai fazer um tipo de disclaimer. Isso é muito chato. Segundo o próprio Grok me conta, foi lá ele que me contou, não fui eu, isso ocorre porque ele não aprende com as pessoas com quem ele interage, porque a cada nova sessão ele vai te conhecer novamente. Logo, o ponto de vista dele, o ponto de vista seu é secundário em uma situação de debate, tá? E a aspas verdade dele vem das pesquisas que ele faz. O problema é que essas verdades dele são relativas, né? Sobre o mesmo tema, às vezes ele tem duas respostas diferentes. Já aconteceu no nosso próprio feed lá no X. Então, não tem discussão. O Grok é extremamente woke. E, de novo, eu não teria nada contra isso se essa postura fosse clara. Mas o problema é exatamente esse. Para o entorno de Musk, esse ciclo de puxa-sacos dele, Grok é tudo de bom. Pode ser para várias outras coisas, tá? Não estou negando não. Ótimo para programação, ótimo para pesquisa de copy, etc. Tal. Mas para pesquisa de informação do sentido político, pelo amor de Deus. Assim então como o Musk jamais se pronunciou sobre a finalização de seus planos de liberdade ampla de expressão no X, assim como ele nunca se posicionou contra o lawful but awful ou freedom of speech not of reach, nem com relação à própria Linda Yaccarino, tá? Que é a CEO dele no X. Ela tem ligações com o Fórum Econômico Mundial, mas isso, aparentemente isso não é problema. Assim como ele nunca se desculpou na questão do bloqueio do Substack, que é uma fonte de renda para vários jornalistas americanos. Assim como ele não se pronunciou com relação ao wokeísmo do Grok. Então, bom, gente, eu acho que eu tenho bons motivos suficientes para não confiar no Elon Musk. Eu odeio ele? É que nem o lombo. Não. Eu acho ele divertido, eu acho que o papel dele no Doge foi importante, que o bate-boca dele com as nossas cortes foram primordiais, foram importantíssimos em um ótimo momento, por sinal. Mas é isso. Isso não quer dizer que ele poderia receber da nossa parte um 9 ou 10 naquela enquete. Para confiar muito, eu deveria ver nele pelo menos um cumprimento de muitas promessas. E eu não vi. Para dar 6 ou 8 na enquete, eu deveria ver algum cumprimento de promessa, que eu também não vi. Resta então não confiar e esperar otimistamente que, quem sabe, em algum momento improvável, ele se mostre confiável para cumprir as palavras que ele mesmo deu, sem pressão de terceiros. Porque, veja, no final das contas, as promessas que ele fez porque ele quis. Né? Até porque o homem mais rico do mundo não precisa dar muita satisfação sobre o que ele fala. Então ele não falou nada sobre pressão. Agora, só pelo básico. Se Elon Musk quiser mesmo ser o símbolo de liberdade de expressão, ele vai ter que parar de terceirizar esse conceito em favor do algoritmo, tá? Até lá, desculpa. Mas a gente continua não confiando totalmente não. De verdade, longe disso. E algumas pessoas perguntam, mas se eu saio da bolha? Então, por que vocês continuam pagando o diabo do selo azul?
Olha, nós, assim como outros, a gente sempre conversa na Paralela aqui, que tem esse perfil aí com selinho azul, nós já percebemos faz um tempinho que em termos de divulgação extra, de maior projeção, o selo não serve para virtualmente nada. Então, no nosso caso, basicamente, a gente compra por questões de ter um ferramental a mais à disposição. Por exemplo, poder continuar escrevendo textão, que é uma coisa que a gente gosta, para a parte de estatísticas, que realmente é muito boa também. E, eventualmente, para quem tem mais volume, conseguir algum tipo de monetização. Mas é só por isso, tá? Basicamente, não tem nada de especial em termos de projeção, só pelo fato de ter o selo azul. Beleza? Então é isso. Não vou deixar de fazer o nosso jabá. Vou pedir para vocês considerarem o Pix. 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Ou então dá uma passada na nossa loja, lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. Boa semana para todo mundo, muita paz, muita sabedoria. O Flash SDB acabou, com trilha nova, fique em paz. Saindo da bolha.